Olá a todos, vamos a mais uma reflexão aqui na primeira carta de João. Hoje pensando um pouco e meditando no capítulo 2, versos 15, 16 e 17, em que João vai nos colocar mais uma prova daquele que é verdadeiro cristão, onde ele vai confrontar ali o amor do mundo e o amor a Deus. Então vamos acompanhar aqui, verso 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E aqui João, então, colocando esse desafio para nós, esse teste para nós, ele vai falar do amor do mundo, então, que não devemos ter o amor do mundo. E aqui facilmente a gente vai lembrar ali do que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, verso 2, verso bem conhecido, em que Paulo vai dizer, olha, não vos conformeis com este mundo, com este século, com esse sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui João está alinhado nesse pensamento. E aqui é importante falar um pouco sobre essa palavra mundo aqui, que é cosmos, né? Uma palavra até conhecida por nós aqui, que é a mesma palavra que Jesus vai falar lá no Evangelho de João, o tão conhecido 3,16, quando Jesus fala para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então lá Jesus fala para amar, que Deus amou o mundo, e se Deus amou o mundo, nós também devemos amar o mundo. E aqui João fala para não amar o mundo. A palavra é a mesma, e aí devemos amar ou não amar o mundo? E aí o contexto de cada um vai explicar que aquele mundo é um mundo diferente. O que Jesus fala, por exemplo, é o mundo pessoas, mundo gente que Deus criou. E que esse povo que Deus criou, Deus amou tanto que mandou o seu Filho para morrer por este povo. E aqui João está falando do mundo coisas, mundo sistema. Isso fica fácil de entender quando nós partimos para o verso 16, que ele vai citar aqui pelo menos 3 coisas que há no mundo e que nós devemos escapar disso e não amar isso. Então, o verso 16 vai dizer, porque tudo que há no mundo, esse tudo, obviamente, não está se referindo necessariamente a pessoas, mas a coisas, a valores, a sistema de mundo que vai contra a palavra de Deus. E aqui ele cita 3 coisas. E a primeira é a concupiscência da carne. Concupiscência, o que é? É o desejo ardente, forte, por algo que é proibido. Isso é concupiscência. Concupiscência sempre é algo ruim, sempre é algo negativo. Porque na própria definição está lá dizendo que é o desejo pelo que é proibido. E aqui quando ele fala concupiscência da carne, essa palavra carne aqui vai facilmente nos levar à questão de porneia. Então a pornografia, a sensualidade da carne. E a pornografia, nós sabemos que ela pode ser praticada de várias maneiras. A sensualidade pode ser praticada de várias maneiras, né? Por exemplo, o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, o sexo de maneira que Deus não criou, sexo entre pessoas do mesmo gênero, né? A homossexualidade, ou as várias outras formas de porneia que nós podemos praticar com outras pessoas ou sozinhos. Então aqui o que João está falando é que essa concupiscência da carne, ela é algo que é do mundo e nós não devemos nos associar a isso. E nós sabemos que de fato o mundo ele exalta e promove essa concupiscência da carne, essa porneia. Nós vemos isso nos filmes, nas novelas, nos vídeos que nós temos acesso na internet. Espero que não, né? Nas piadas que se contam, que se ouvem, a gente vê como o sexo é promovido e exaltado ali. Então essa é a primeira coisa que João
está listando aqui, ele fala também da concupiscência dos olhos. Bem interessante isso, né? O oftalmos, os olhos, tanto físico como metaforicamente, pode ser a mente ou a compreensão que nós temos do mundo, da vida, das coisas espirituais. Mas aqui eu creio que João está se referindo mais aos olhos físicos. E aqui eu me lembro de Jesus, quando ele no Sermão do Monte, penso que é no capítulo 6, ele vai falar que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, então todo o nosso corpo será iluminado. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo terá trevas. E aqui é interessante essa palavra de Jesus, né? Aquilo que nós olhamos, aquilo que nós fixamos os nossos olhos. E aí eu vou ligar isso também com 2 mandamentos lá do Antigo Testamento. O primeiro é não adulterarás. Pô, nós já falamos aqui na primeira parte, né, da concupiscência da carne, que o adultério invariavelmente ou muitas vezes acontece a partir do olhar. Então nós olhamos para aquilo que nós não devemos e aquilo vai num processo descendente, pode chegar num adultério, por exemplo. Então aí os olhos estão sendo trevas, está colocando o corpo em trevas. Eu me lembro também de outro mandamento ali, do não cobiçarás. A cobiça, invariavelmente, ela começa também com o olhar. Quando eu olho, por exemplo, os bens de alguém, do meu vizinho, enfim, e eu começo ali num processo lento de não só apreciar e ficar contente porque alguém teve aquela conquista, eu começo a desejar ardentemente e erradamente aquilo que não é meu. Isso é cobiça, né? E aí aquele mandamento vai dizer, não cobiçará a mulher, os bens, o jumento e tudo mais ali. É interessante que hoje, com essa questão aí das mídias sociais, nós temos aí uma janela, uma porta imensa para a cobiça. Eu me lembro, ou penso aqui, quando pessoas que começam a seguir aqueles famosos, ou não famosos, mas que começam a aí postar a sua vida nas mídias sociais, mostrar as suas conquistas, o seu poder, os seus bens, as suas viagens, e ali você começa a acompanhar aquela pessoa e como que num ritual quase que diário ou diário, numa compulsão de seguir e ver aquela pessoa, você começa num processo lento e gradativo a desejar aquilo que ela tem. Isso é cobiça. E é interessante que esse comportamento ele está em contraste frontal com uma palavra que Paulo fala ali em Colossenses capítulo 3. Né? Se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensais nas coisas lá do alto, aonde Cristo vive. E de repente eu me encontro pensando nas coisas do mundo, através de acompanhar, por exemplo, alguém e desejar aquilo que ele tem e querer fazer as viagens que ele já fez, conquistar os bens que ele já conquistou, e eu estou pensando nas coisas terrenas e pequenas e mundanas. Isso é cobiça. E Paulo vai falar, olha, se você já ressuscitou com Cristo, então pense nas coisas lá do alto. E João vai terminar aqui dizendo da soberba da vida. A soberba aqui, ela pode ser algo que é fútil, soberba pode ser a conversação de um fanfarrão, mas eu creio que aqui João esteja se referindo à questão de uma arrogância pessoal, em que muitas vezes nós temos essa arrogância de pensar que nós temos o poder e a força. Soberba é confiança em si mesmo. Então, mesmo nós que conhecemos a Deus e que temos o Espírito Santo, algumas vezes nós começamos a pensar que nós temos a força em nós mesmos. Nós temos a sabedoria, nós temos o discernimento,
a parte de Deus. Isso não é verdade. Então, soberba é essa confiança fútil em si mesmo. Essa confiança vã em si mesmo. Então, João está falando, olha, não tenhamos isso. Isso é coisa do mundo. São as pessoas que acham que têm todo o poder, toda a força em si mesmo. Então, esse é o grande recado e o grande teste que João nos coloca aqui para sabermos se nós somos de Cristo ou somos do mundo. E a prova é essa. Se você ama o mundo, você não é de Cristo. Quem é de Cristo, ama a Cristo, ama a Deus e ama as coisas de Deus. E aqui ele vai concluir no verso 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. E aqui está a grande chave para nós escolhermos, fazermos a melhor escolha. O mundo, ele passa. Um dia esse mundo vai ser destruído, um dia Cristo vai voltar e destruir tudo isso. Ou antes que isso aconteça, um dia nós partiremos e a nossa vida aqui vai ter um fim. E toda a concupiscência que porventura nós alimentamos e vivemos nela, aquilo vai acabar. E aí ele vai dizer assim, olha, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então aqui de novo Deus está colocando diante de nós uma dupla escolha. E nós só poderemos fazer uma das opções. Escolher uma das opções. Ou amar o mundo, ou amar a Deus. E aqui eu espero que você de fato tenha uma vida de tal maneira que você demonstre para Deus e para você mesmo que a tua escolha tem sido a melhor. Que você ame a Deus. Por quê? Porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Essa é a grande promessa para mim, essa é a grande promessa para você, e eu aqui oro para que você, de fato, escolha viver nisso. Se porventura você ainda não conhece a Cristo como Salvador, então você pode meditar nessa palavra e você pode pedir a Deus que invada a sua vida e transforme a sua vida para que você também possa viver essa grande expectativa de uma vida eterna. Que Deus possa te abençoar ricamente.